O cinturão do UFC é o item mais cobiçado de todo o MMA, e cá pra nós também é o mais bonito do esporte também, principalmente a nova versão, que possui as bandeiras dos 8 primeiros países que tiveram campeões no UFC e também as famosas pedras de rubi que simbolizam as defesas de título do campeão que o possui. Atualmente o UFC tem 12 categorias de peso, cada um com seu campeão ou campeã, e todos possuem o seu cinturão, que tem a mesma aparência para todas as divisões, e sempre foi dessa forma. Só que no UFC existe um outro cinturão, um cinturão único, diferente de todos os outros, não só na aparência, mas também nos procedimentos, entre aspas, já que esse cinturão não representa uma categoria, não pode ser defendido e só existe um cinturão desse no mundo todo. E eu tô falando, claro, do BMF Belt, o emblemático cinturão negro que foi entregue ao americano Jorge Masvidal pelo próprio The Rock em 2019. E hoje, em mais um vídeo do quadro Contos das Lutas, vamos conhecer a história do cinturão mais raro do UFC, o BMF Belt. O ano de 2019 foi sem dúvida o melhor ano da carreira do Jorge Masvidal, o lutador americano que tinha uma extensa carreira no MMA, mas que nunca havia conseguido chegar ao cinturão do UFC e nem atingir um grande nível de popularidade. Mas tudo mudou em 2019, quando Masvidal foi de apenas mais um para um dos lutadores mais populares da atualidade. E o início dessa reviravolta começou em março, quando Masvidal voltou ao octógono depois de um ano de inatividade e nocauteou o inglês Darren Till em Londres. Essa vitória surpreendeu a todos, porque o Till, na época, era um dos principais nomes da categoria dos meio-médios. Ele tinha acabado de disputar o cinturão contra o então campeão Tyron Woodley. E o Masvidal, vindo de um ano parado, conseguiu nocautear ele em casa, de forma brutal. Essa vitória elevou sua popularidade e o garantiu uma luta contra o invicto Ben Askren, ex-campeão do ONE e do Bellator, que acabara de assinar com o UFC. O duelo foi marcado para julho e, por causa do trash talk entre os dois, a expectativa estava nas alturas. E para a felicidade do Masvidal, essa foi a luta que consolidou sua carreira e marcou seu nome na história do UFC. No dia 6 de julho de 2019, Jorge Masvidal tirou a invencibilidade de Ben Askren, aplicando o nocaute mais rápido de toda a história do UFC, uma joelhada voadora de encontro em apenas 5 segundos de luta. 5 míseros segundos. E assim, da noite pro dia, Jorge Masvidal se tornou o atleta mais comentado do MMA, não só pelo nocaute histórico, mas também por seu carisma com os fãs, que adoram a personalidade marrenta do americano. E falando em marrento, 2019 também marcou o retorno de outra grande estrela do UFC. Após 3 anos parado, Nate Diaz finalmente estava de volta ao octógono. Ele, que ficou mundialmente famoso por vencer Conor McGregor no auge, não lutava desde agosto de 2016, quando perdeu a revanche para o irlandês. Mas em agosto de 2019, ele voltou à ativa com grande estilo, dominando e vencendo o ex-campeão Anthony Pettis. E logo após o anúncio do resultado, ele lançou o desafio para Jorge Masvidal, dizendo que não havia mais gangsters no UFC além dos dois, e que essa luta iria definir quem é o baddest motherfucker do UFC, ou em tradução livre, o filho da mais casca-grossa do UFC. E os fãs simplesmente amaram essa ideia, afinal, o Masvidal e o Diaz são bem similares, tanto nas personalidades como também nas origens. Os dois vieram das ruas, viviam se metendo em brigas de rua e cruzando caminhos com gangues, fora que os dois são brawlers, aquele estilo de lutador que não é muito tático, mas sempre entrega lutas empolgantes, vencendo ou não. A diferença é que o Masvidal veio de Miami, Flórida, e o Diaz veio de Stockton, Califórnia. Então esse seria o duelo entre o gangster da costa leste contra o gangster da costa oeste, lutando pelo título de mais casca-grossa do UFC. O UFC obviamente comprou essa ideia e, pela popularidade dos dois lutadores, eles sabiam que essa luta não podia apenas compor um card, ela precisava servir de evento principal. Afinal, era a luta mais aguardada do ano. E assim, ele foi agendado para novembro no Madison Square Garden, em Nova York. Só que até então, esse título de mais casca-grossa do UFC era apenas imaginário. Bom, pelo menos por enquanto. Acontece que o UFC abraçou tanto a narrativa da luta
que resolveu fazer algo que simbolizasse o título de mais casca grossa. Ou seja, eles queriam fazer um cinturão de verdade, personalizado para essa luta. E assim nasceu o cinturão simbólico BMF, Baddest Motherfucker, que seria entregue ao vencedor do duelo principal do UFC 244. Só que além da aparência e do nome estampado, esse cinturão tinha outras diferenças em relação ao cinturão convencional. Como ele não representa uma categoria de peso, ele também não pode ser defendido. Ele era apenas um símbolo que seria entregue ao vencedor dessa luta em específico, além do número 500, já que o UFC 244 seria o 500º evento realizado pelo Ultimate. E para fechar essa luta principal com chave de ouro, os dois protagonistas fizeram uma exigência. Eles pediram que o Dwayne Johnson, o The Rock, fosse aquele que entregasse o cinturão pessoalmente para o vencedor da luta. E sim, o homem foi até Nova York e o UFC 244 estava fechado. Jorge Masvidal contra Nate Diaz, válido pelo cinturão simbólico BMF. E em um embate entre dois brawlers que são conhecidos pelas lutas empolgantes, o esperado é que a luta seja uma guerra, certo? E foi exatamente isso que aconteceu. A luta foi tudo aquilo que os fãs esperavam. Trocação franca, provocações entre os dois e bastante violência. Mas a vantagem de Masvidal era clara. O gangster do leste dominou os 3 primeiros rounds, mas ainda restavam os 2 últimos, e é nesses últimos rounds que o Diaz começa a crescer na luta. Só que, infelizmente, antes do início do 4º round, a equipe médica entrou no octógono para verificar um corte profundo no olho de Nate Diaz. E para a infelicidade de todos ali presentes, os médicos determinaram que Diaz não poderia continuar lutando com aquele corte aberto. E por nocaute técnico, Jorge Masvidal venceu Nate Diaz e recebeu o primeiro e único cinturão BMF. E sim, pessoal, até hoje aquele cinturão é único, só existe aquele, e ele pertence a Jorge Masvidal. Inclusive, na sequência, o americano disputou o cinturão de verdade da categoria dos meio-médios, contra o campeão Kamaru Usman. E como havia sido estabelecido anteriormente, o cinturão BMF não entrou em jogo. Essa é a história do cinturão BMF. E como se trata de uma peça única, ele pode ser considerado sim como o cinturão mais raro do UFC. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.